เธอก็เหมือนมีทุกสิ่งเหมือนฉันมีทุกอย่าง E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Candy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez bora com mais uma review de Moonlight Chicken Brasil, review do episódio 5 e do episódio 6. E olha, meus amores, foram dois episódios de dilacerar completamente o seu coração, mas ao mesmo tempo consegue deixar ele quentinho em vários momentos. Dois episódios muito bem executados, a qualidade técnica dessa série realmente tá num nível muito impressionante. Cenas de tirar completamente o seu fôlego e ao mesmo tempo trazer uma beleza exuberante, única para Moonlight Chicken, né, gente, com essa fotografia que é uma obra de arte. Os diálogos muito bem escritos, gente, eu diria que a cadência deles vai escalonando bastante. Um roteiro muito bem construído, sólido, bem conectado e que tem uma profundidade gigantesca dentro dele. Sim, eu diria que esses dois episódios foi uma paulada, mas uma linda paulada. E a gente vai conversar tudo sobre esses episódios agora, mas antes quero lembrar vocês da vaquinha que tá rolando aqui no BL Mania, se vocês não jeito de comprar um celular, melhorar ainda mais a qualidade dos vídeos aqui do canal. Todas as informações estão na descrição do vídeo, qualquer valor é muito mais bem-vindo. Com isso dito, meus amores, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito. Tem mais enrolações, meus amores? Bora com mais uma review de Moonlight Chicken Brasil, review do episódio 5, denominado de Você Errado na Hora Certa. Episódio 6, que recebeu o título de A Caminhada para Esquecer e Perdoar. E o episódio 6 falou bastante de perdão, inclusive, né? A gente vai falar tudo sobre agora. Primeiro do episódio 5, depois do episódio 6. Então, vamos lá! O episódio 5 se inicia mostrando pra gente como que era a dinâmica da relação do Wen com o Alan. E a série enfatiza pra gente que os dois eram muito fofos juntos, né, gente? Que o Alan e o Wan se amavam bastante. Aqui a gente está no aniversário de 1 ano de namoro dele. Eu shippei o Wan e o Alan sim. Eu achei os dois muito fofos, muito encantadores, muito doce, Brasil. Inclusive, eu gostei muito da química do First e do Mix. Eu acho que os dois funcionaram muito bem em cena. O Wan e o Alan tiravam uma foto pra simbolizar ali o aniversário de namoro deles, né? A gente vê ali que eles têm uma linha do tempo e a gente vê lá que tem a foto de 1 ano de namoro, 2 anos de namoro, 3 anos de namoro, 4 anos de namoro e eles estariam completando 5 anos esse ano, só que eles já terminaram. Aqui a gente tem uma discussão do Alan com o Wan. O Alan pergunta para o Wan o que ele fez de errado. O Wan fala que está cansado de discutir com ele. O Alan fala que não entende, Brasil, porque ele não entende mesmo. O Wan simplesmente terminou com ele do nada e falou que não ama mais ele. E o Alan fica falando que ele vai dar o melhor dele para conseguir salvar essa relação, digamos assim. E o Wan fala para ele que ele não precisa fazer nada. Para o Alan não se torturar mais, né, gente? Mas para o Alan é muito difícil, meus amores, porque ele teve um relacionamento de quase 5 anos com o Wan. Ele provavelmente pensou que o Wan era a pessoa que ele passaria o resto da vida dele, né? E de repente essa pessoa que você ama tanto, que você achou que estava tudo bem, que você achou que ia passar o resto da vida com ela, que a vida tem as suas turbulências, a gente tem as tempestades de areia ali, mas a gente juntos passa por ela, né, gente? Não é à toa que eles falam na saúde e na doença. Então, meus amores, o Wan simplesmente falou que não ama ele e terminou com ele. Não deu motivo, não deu justificativa, não deu explicação, não falou nada. E quando ele fala para o Alan não se torturar mais, gente, ele também tá falando para ele mesmo, né? Porque a gente vê que ele se sente bastante sufocado nesse relacionamento. O Wan fala que ele terminou com o Alan e que o Alan insistiu em ser amigo dele, conseguiriam continuar morando juntos e tal. Só que isso definitivamente não funcionou. Compreende que não é fácil você sair da campo do namoro pro campo da amizade, né, gente? Não é fácil você ser namorado e se tornar amigo. E ele se importa e se preocupa com o Alan sim, que caso ele não sentisse isso, gente, ele nem tinha ficado. O Alan fala pra ele que é exatamente por isso que ele sente que ainda tem esperança. O ainda se importar, se preocupar com ele, o ainda continuar ali no apartamento morando com ele. E eu entendo porque que o Alan tem esperança, gente. Não julgo ele de forma nenhuma. Como eu disse, a gente tá falando de um relacionamento de quase 5 anos, né, gente? Não uma semana. O Alan até fala que isso é uma desculpa de merda, né, gente? Que isso não justifica, não tem um motivo ali pro término. O Wan simplesmente terminou com ele. Porém, meus amores, o Wan basicamente fala para o Alan que pode até ser uma desculpa de merda, mas é o que ele tem. As coisas vão escalonando aqui, né, gente? Os nervos ficando flor da pele também. E ele fala basicamente chorando ali, tentando passar toda a dor que esse sufocamento tá fazendo ele sentir. Tentando gritar desesperadamente aqui para o Alan deixar ele ir, que ele não ama ele mais. Que ele não quer fazer mais
mais nada que eles antes faziam juntos, né, gente, quando eles ainda eram namorados. E acima de tudo, ele não quer que o Alan se sinta chateado por ele se sentir dessa forma, por ele agir dessa maneira. Desespero explodindo nos olhos e na voz do Mix. A súplica presente, né, gente, imbuída em dor. Mix foi impecável nessa cena, gente. Já já eu irei destacar a atuação do Mix e do First para vocês. Seguindo a narração dessa cena, o One fala que se importa com o Alan e fala que o problema aqui é que o Alan não consegue ser amigo dele. Por mais que o Alan fala que vai tentar ser amigo dele, ele não consegue. E ele acaba admitindo, meus amores, que ele transou com o Alan, fez a arte marapelado com ele por pena. E ele se arrepende no exato momento que ele fala isso, ele até dá uma hesitada aqui. Porém, Brasil, ele acabou falando, né? Como eu falei aqui, as coisas elas foram tomando proporções muito grandes, né? A gente vê tanto o Alan quanto o One bastante emocionados. E chegou ao ponto que a situação está totalmente insustentável, Brasil. O One basicamente está falando qualquer coisa que vem na cabeça dele para o Alan enxergar e entender de uma vez por todas que acabou. E ele fala para o Alan que no fundo o Alan sabe que terminou e que no fundo ele também não quer que eles sejam assim, que eles ficam brigando o tempo inteiro. Ele também já está cansado dessa relação, que ele também já não aguenta mais essa situação, porém ele não aceita isso. E aí os dois respiram, né? O temporal passa aqui, a poeira abaixa, né? O One e o Alan acabam pedindo desculpas um para o outro. Que os dois se abraçam e o Alan fala para ele que vai tentar o seu melhor para ser amigo dele. Porém, ele está apenas se enganando, gente, porque ele sabe que ele não consegue ser só amigo do One. Tanto o One quanto o Alan estão bem destruídos aqui. Quando mais do Alan, quando uma relação termina por desgaste, já é muito difícil. Quando esse desgaste vem por apenas uma parte, né, gente, aqui somente pelo One, deve ser um milhão vezes mais do inferno, né, gente, porque o Alan não consegue enxergar o que aconteceu, porque para ele não desgastou, somente para o One desgastou. Eu entendo que é muito difícil para o Alan colocar um ponto final em algo que foi tão bom, em algo tão duradouro, sem um motivo plausível, digamos assim, né, gente? Nem sempre tem um motivo. Mas isso de forma nenhuma diminui a dificuldade, né, gente? Diminui a dor. A dor que o Alan sente aqui, Brasil, ela é genuína. Assim como a dor do One, Brasil, que se sente sufocado. Arrisco a dizer, meus amores, que às vezes o próprio One nem sabe por que a relação desgastou. Ela simplesmente desgastou. Ele sente isso, ele sabe disso. Às vezes é um tipo de coisa que pode sim ter uma justificativa lógica, gente, mas nem sempre tem. Não importa quem errou mais, quem errou menos. O que eles precisam fazer aqui é colocar um ponto final nessa história. Porque enquanto eles não fazerem isso, gente, eles vão continuar causando dor no coração um do outro. Eles vão continuar ferindo um ao outro. Quanto mais eles fazem isso, pior eles ficam. Atuação espetacular por parte do Mix e do First. São dois atores imensos, bastante carismáticos, com muita presença em tela. Dupla de peso, meus amores. Foi um show de atuação. First e o Mix em total sincronia, gente. Sem um engolir o outro, digamos assim, na cena. E o trabalho que já tá incrível vai se tornando magnífico com base a cena vai escalando, né? E as emoções vão ficando mais à flor da pele. E o Mix e o First conseguiu transparecer muito bem todas as diversas emoções que o One e o Alan estavam sentindo nesse momento. Facilmente, pra mim, uma das melhores cenas de Moonlight Chicken, Brasil. E olha que falar isso aqui para uma série que tá recheado de cenas incríveis não é pouca coisa. O episódio começa a dar prosseguimento na cena final do episódio anterior, né, gente? Depois ali daquela cena memorável que foi a briga do Alan, do Jin e do One. Aqui o One ele entra em contato com o melhor amigo dele, o Gong, pergunta para o Gong se ele pode ficar na casa dele. O Gong fala para o One, eles precisam conversar, deixar tudo às claras, né, gente, terminar logo com isso para o One também não ficar dando esperanças para o Alan. O One assente com a cabeça ali, ele volta para o apartamento e aqui o Alan cuida das feridas dele. O Alan pede desculpas para o One pelo que ele fez. O One fala para o Alan que eles não são os mesmos de antes. O Alan pergunta para ele o que o Jin tem que ele não tem. Ele fala que ele não tem uma resposta para essa pergunta porque ele nunca comparou o Alan com ninguém. E quando ele estava com o Alan, gente, ele se concentrava apenas no Alan. O seu amor era apenas do Alan. Só que não é assim mais. Aqui o Alan começa a compreender um pouco melhor o One se afasta dele, Brasil, e ele tenta ligar para o tio Jin. O Jin não atende ele, o One manda mensagem pedindo desculpas e falando se eles podem conversar. O Jin responde a mensagem um tempo depois falando para eles conversarem pessoalmente. Porém, meus amores, ele fica muito tempo ignorando as ligações do One. Aqui tem um flashback bem interessante, Brasil, que é eles conversando novamente sobre aquele filme, né, o Love Story, né, História de Amor, onde ele lembra do One falando
falando pra ele que ele faria de tudo para ficar com a pessoa amada. Ele faria de tudo para que desse certo, independente se esse amor resultaria em outra pessoa sair machucada. Ele até brinca falando que se não dói, não é amor. E aqui o Jim fala pra ele que é muito diferente você se machucar quando você está na casa dos 20 e você se machucar quando você está na casa dos 40. São as vivências, as experiências que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né, gente? Aqui a gente tá falando de uma diferença de 20 anos. Faz você enxergar as coisas de modo diferente, né, gente? Faz você ter novas perspectivas. E Moonlight Chicken tá trabalhando isso muito bem, porque a gente vê que o Jim, ele enxerga essa relação com o Wan de uma forma mais madura, de uma forma mais adulta, digamos assim. Enquanto que o Wan não, do seu ponto de vista, a gente vê essa relação de uma forma mais adolescente, mais jovem. Ou seja, meus amores, da parte do Wan só se joga, entendeu? Vai viver esse amor. Da parte do Jim não é bem assim, não é só se joga. Tem outras coisas para permitir com que você viva esse amor. Você não só olha o lado bom, você também olha o lado ruim disso. Uma fala do Jim que eu também quero destacar para vocês é que ele falou para o Wan uma vez que ele não se renderia mesmo que fosse a pessoa certa, mas a hora errada. Isso mostra, gente, o como que ele encara essa relação de um jeito mais adulto. Como que ele é movido muito mais pela razão do que a emoção. Embora em diversos momentos eu diria que esses dois lados estão em guerra dentro dele. Isso visivelmente fica claro pra gente nas diversas conclusões que ele se passa aqui quando ele está na presença do Wan. E na próxima cena, o Gaipá ajuda o Jim ali, né, gente? A mãe do Gaipá cedeu um terreno ali que o Jim pode usar para tentar conseguir um empréstimo no banco. O Jim não quer aceitar de primeiro momento, né, gente? Mas o Gaipá consegue convencer ele ali. E aí a gente vê que tá um clima muito frio entre o Jim e o Wan, principalmente porque o Jim tá ignorando todas as ligações do Wan. Aqui o Wan continua trabalhando no projeto ali que pode resultar na demolição do restaurante do tio Jim. E aí o Li Ming fala pro Jim quando eles estão ali no mercado se ele e o Wan estão brigados, se aconteceu alguma coisa. O Jim desconversa, meus amores. O Li Ming fala para o Jim que o Wan parece ser uma pessoa bem decente. Dá uma empurrada no Jim aqui pra ele poder ficar com o Wan, né? Eu acho que essa cena indica pra gente também que o Li Ming conhece quais são as preferências do tio dele. Agora fica a dúvida, será que o Jim está ciente que o Li Ming sabe que ele é gay, gente? Eu acho que sim. E aí veio esse momento, gente, que eu dei um berro gigantesco, porque o Li Ming para pra comprar um chá de bolhas e ele compra 2. E o Jim rapidamente fala que ele não quer isso. E o Li Ming vira pra ele e fala, não é pra você não, tio. Eu ri muito e achei fofa, né? A gente sabe que ele tá comprando pro futuro mozão, que é o Hart, né? A gente tem um extra aqui que é a participação do Piau, gente, o diretor de My School President. Fez sua pontinha aqui. E o Li Ming fala pro tio dele que ele tá indo embora, né? E ele vai lá ver o futuro mozão. Aqui a gente tem uma cena dele com o Hart. Aqui a gente vê o Li Ming tocando nas pernas do Hart, né? Vocês lembram que o padre falou lá que quando ele toca no Hart, o Hart não se sente sozinho, ele sente que tem alguém do lado dele? Então, o Li Ming tá aplicando isso aqui. Claro que ele também faz isso porque ele gosta do Hart, tá? E aqui o Hart conta para o Li Ming que ele pretende ser engenheiro ou fazer ciência da computação. Só que os pais dele continuam prendendo ele, né? E aí o Li Ming até tenta dar uma ajuda aqui pros pais do Hart, gente. Eu acho que ele também quis trazer um conforto para o Hart nesse momento. Quando ele fala para o Hart que a mãe do Hart se preocupa com ele, né? E o Hart responde, meus amores, que tudo bem ela se preocupar com ele. Porém, ele fala que ele não pode viver assim para sempre, que algum dia ele vai ter que trabalhar como todo mundo. O Li Ming fala para ele que trabalhar pode não ser divertido, igual ele tá pensando. O Hart fala pra ele que pode ser, mas que ele quer tentar, né? E o Li Ming decide levar o Hart pra trabalhar ali num bico no shopping com ele, né? Os dois ficam usando uma fantasia aqui. Uma de coelho e a outra de urso, se eu não me engano. Gente, muito fofo esses dois, Brasil. Colocar Gemini e Ford usando essas fantasias fofas, gente, é um afronte, entendeu? Mas um belo de um afronte. Pode continuar quantas vezes vocês quiserem, a gente adora. E eles mostram o sorrisão do Hart, né, gente? Que indica pra gente que foi cansativo, mas que valeu a pena. Tá muito feliz de explorar novos horizontes, digamos assim. Os dois acabam se encontrando com o Wan. E aí o Wan e o Li Ming estão conversando de coisa séria ali, né, gente, em relação ao tio Jim. E o Hart, meus amores, tá na paz ali de Senhor Jesus, centradaça ali na bebida dele, né, gente? Ele pegando o canudinho e lambendo, gente, coisa mais fofa do mundo, entendeu? Muito fofo. E aí, secretamente, ele começa a tirar foto do Li Ming. O Li Ming percebe o que o Hart tá fazendo, gente, ele arreda pra trás ali pro Hart poder tirar uma foto
melhor, né? E o Wan, meus amores, percebe na hora o que tá acontecendo aqui, entendeu? Hart e Li-Ming, gente, entra no mundinho romântico deles e é sobre isso. Aqui os dois começam a tirar diversas fotos, uma mais fofa que a outra. O Li-Ming contou para o Wan que o Hart é sua série, tratando isso com muita naturalidade e sensibilidade, como sempre. E o Hart e o Li-Ming no mundinho romântico, inocente e doce dele, gente, fiz até o Wan boiolar pra caramba. Ele se provocando, meus amores, tenho certeza que o Wan pensou que essa é a visão mais preciosa que ele já viu na vida dele. Eu, pelo menos, pensei. O Wan boiolou muito por Hart e Li-Ming, Brasil. Na verdade, meus amores, não queria falar não, mas jogando no ar aí, vocês fazem o que vocês quiserem com essa informação. Pra mim, essa cena aqui é um mix, gente. Pra mim, o mix se rendeu completamente à boiolagem de Gemini e Ford, Brasil. Não tem como, gente. Esses dois são o puro suco da fofura. Esses dois são a fofura extrema, Brasil. Não tem como, já não dá, meus amores. Simplesmente não dá. E na próxima cena, o Jin se encontra ali com o Alan, né, pra tentar conseguir o empréstimo no banco. E o Alan fala para o Jin, ele vai levar o pedido do Jin para análise, né, gente? Ele sempre olhando para o Jin com olhos frios, um olhar bastante afiado e mortal. Ele basicamente, meus amores, estava picando o Jin em pedaços ali na mente dele, Brasil. O Alan não fez questão nenhuma de disfarçar a raiva, a frieza que ele tem do Jin. Mas ao mesmo tempo ele ainda tentava se manter no profissional, né, gente? Mas a gente vê que ele não consegue muito não. Aqui a gente tem a metáfora da caneta, né, gente? Porque o Jin começa a levar a caneta embora ali. O Alan para ele e fala que a caneta é dele, que o Jin tá levando alguma coisa que seja dele. O Jin devolve a caneta, gente, mas isso aqui foi uma metáfora, tá? O Alan também estava se referindo ao Wan. A forma que o Jin olha pro Alan e vice-versa, gente, cena tensa pra caramba. E aí, quando a gente vai para o apartamento do Alan e do Wan, o Wan pergunta para o Alan se ele acha que o tio Jin vai conseguir um empréstimo. O Alan fala que sim, que ele pode fazer o que ele estava pretendendo ali, mas aí ele provoca, né? Ele fala, mas você acha que eu vou aprovar um empréstimo para ele? E o Wan maceta ele, né? Falando que mesmo se o Alan recusar um empréstimo do Jin, ele ainda gosta do Jin. Ele sai andando nervoso. E aí depois a gente tem uma conversa do Wan com o Gong. Gong falando para o Wan que é muito estranho que ele e o Alan tenham terminado, mas que eles continuam morando juntos, continuam dormindo na mesma cama. É uma situação desconfortável e estranha não só para eles, mas também para a terceira pessoa aqui, né, gente? Que no caso seria o Jin. O Gong ainda não sabe que é o Jin, mas é o Jin. O que de fato é verdade, né, gente? A pessoa que você gosta, que tá dando em cima de você, querendo ficar com você, continua dormindo na mesma cama que o ex dela. E aí? E pois é, né, gente? Estranho pra cacete. E sim, gente, eu estou ciente que um dos motivos para o Wan e o Alan não mudarem ali, gente, é questão financeira, né? Parece que eles não têm muita grana. Porém, acho que esse argumento cai por terra quando a gente pensa na questão do Wan e do Alan continuarem dividindo a cama, né, gente? Eles dormem na mesma cama. Pela briga no começo, gente, dá a entender que pode ser que eles ainda fazem sexo, né, gente? Provavelmente tem muito tempo aí que eles não fazem sexo, mas eles ainda fizeram durante o tempo, após o término aí e tal. Pelo menos foi isso que a série deu a entender pra gente. E o Gong continua no seu papel de melhor conselheiro, né, gente? É um conselho mais sensato que o outro. O Wan fica tentando entrar em contato com o Jin, porém o Jin continua ignorando ele. Só que aqui o Wan não aguenta mais, ele vai pessoalmente até o Jin, né, gente? Ele até liga pra ele e ele vê o Jin ignorando de propósito a ligação dele. E aqui ele fala pra ele e pro Jin conversar. Fala para o Wan que ele não quer nada complicado, já eu vou explicar pra vocês. O Wan fala para o Jin que ele e o Alan terminou tem muito tempo, que eles apenas moram juntos. O Jin basicamente fala que não se importa, que não é da conta dele o que o Wan faz da vida dele, com quem ele faz. O Wan fala que não acredita nele, ele fala que ele sabe que o Jin gosta dele, assim como ele gosta dele também. Sim, é verdade, gente, o Jin gosta do Wan, ele nunca negou isso. É só que ele tem medo de viver esse relacionamento. O Wan é seguro do que ele sente. Ele é corajoso, ele é determinado a ir atrás do que ele quer, quem ele quer, Brasil, e ele se apaixona intensamente e se entrega completamente, né, gente, de corpo e de alma. E isso fica muito claro na fala dele para o Alan, né, gente? Ele disse para o Alan que quando ele estava com o Alan, ele só se concentrava no Alan. Então o Alan é consciente do que ele sente, ele é consciente das ações dele, ele enxerga, gente, que ele não está num amor não correspondido. Ele sabe que o Jin gosta dele. O Jin é um personagem que tem muitas camadas, ele tem uma armadura bastante firme. Ele tem um bloqueio por ele ter sido ferido, né, gente? Só que ele não se travou completamente. Mesmo que de forma sutil, Brasil, ele dá sinais para o Wan
Wan e o Wan interpreta esses sinais de que sim, o Jin também gosta dele. Exemplos desses sinais, gente, é a forma que o Jin se comporta na frente do Wan. Ele relaxa um pouco. Também ele nunca colocar um ponto final para o Wan, gente. Ele não responde ao Wan quando o Wan fala ali que gosta dele. Ele nunca responde diretamente, na verdade, ele sempre fica em silêncio quando o Wan insinua ali que ele gosta do Jin, que ele quer ficar com o Jin e tal. O Jin nunca dá uma resposta direta de tipo, não sinto a mesma coisa que você, pare de se iludir. Não, ele foge disso, gente, ele evita confronto. Ele sente ciúmes, Brasil, porque ele virar para o Wan e falar, faça o que quiser, não é da minha conta, a gente consegue ver que tem uma certa insegurança e dor no tom de voz e nos olhos dele. Consegue sentir que o Jin, ele tem muito medo. Na verdade, gente, ele tem pavor mesmo. O que ele tá começando a sentir pelo Wan e o como que isso vai impactar a vida dele, né, gente? O como que isso vai tirar ele do seu comodismo. O fato do Wan se concentrar integralmente na pessoa que ele tá interessado, gente, faz ele perceber os sinais do Jin, mesmo que esses sinais sejam discretos. Mais um desses sinais, gente, seria o Jin aceitar o Wan na vida dele. Seria o Jin permitir com que o Wan interfira na vida dele, né? Um exemplo visual que eu vou dar aqui pra você. Cena do aniversário dele e também ele permitir com que o Wan decore o restaurante com ele. O jeito dele, Brasil, ele acaba cedendo ao que o Wan quer. Porque a verdade, gente, é que ele quer ficar próximo do Wan. Ele sabe que ele criou uma conexão com o Wan e ele fica resistindo a isso. Se ele realmente não se importasse com o Wan, se ele realmente não gostasse do Wan, por que ele aceitaria o Wan se candidatar a garçom no restaurante? Sendo que está mais do que claro que o Wan só decidiu trabalhar no Moonlight Chicken, gente, para se aproximar do Jin. Eu venho pontuando com vocês que, na minha opinião, o Jin, ele não vive, ele apenas sobrevive. Ele tá tão afogado aos seus problemas financeiros, ele tá tão acorrentado às suas cicatrizes emocionais, ele acredita que essa relação dele com o Wan está fadada ao fracasso. Portanto, se já está fadada ao fracasso, gente, pra que ele vai começar? Pra que ele vai se machucar? O Jin tem muito medo do sofrimento, gente. Ele é um personagem que já passou por muita coisa, ele é um personagem bastante traumatizado. E a forma que ele encontrou aqui para resistir a essa conexão, a forma que ele encontrou aqui para manter esse comodismo, seria afastar o Wan dele. Porém, o Jin é um covarde. Sabe que ele não consegue afastar o Wan dele, gente. Então, o que ele tem que fazer? Fazer o Wan se afastar dele. Ou seja, Brasil, ele vai agir como babaca escroto, que foi o que ele fez aqui, para que o Wan se afaste dele. Só que o Wan percebe isso, né, gente? Ele não vai se afastar do Jin. Na próxima cena, o Wan tá correndo ali, né, e pensando em relação à situação dele com o Jin e também a situação dele com o Alan, e ele decide ter uma conversa franca e honesta com o Alan. Aqui eles chamam o Alan para comer com ele e o Alan coloca um ponto final no relacionamento deles. O Wan fazia coisas que ele não gostava para agradar o Alan, o que é compreensível, né, gente? Muito comum. Quando você está num relacionamento, às vezes você cede para a pessoa que você ama e às vezes a pessoa que você ama cede para você também. Equilíbrio. Novamente, o Wan deixa claro para o Alan que ele gosta do Jin, né, gente? O próprio Alan faz a metáfora aqui, quando ele fala que agora o Jin gosta mais de frango do que carne, lembrando que frango representa o Jin e carne representaria o Alan. E eu achei isso genial, inclusive. O Wan fala para o Alan desde quando ele se tornou tão sarcástico, e o Alan fala para ele que ele sempre foi assim, é só que agora o Wan não gosta disso. Então conta para o Alan que ele disse para o Gong que os dois terminaram, né, gente? Então a minha teoria de que o Alan e o Wan não tinham terminado publicamente parece que aconteceu aqui. Eles só terminaram um com o outro, né? Não contaram para a família, não contaram para os amigos. Por isso que o Wan falou que se ele e o Alan fossem no aniversário ali do amigo deles, eles teriam que fingir continuar sendo um casal, né, gente? Porque ninguém ainda sabe que eles terminaram. Agora o Gong sabe. E o Jin também. E o Wan fala que ele estava errado, que no fundo, assim como o Alan, ele também pensou que conseguiria fazer essa relação funcionar de novo. Ele fala que ele via os esforços do Alan se desculpa por ter deixado de amar o Alan e enfatiza que não dá para eles continuarem do jeito que está. Que eles não podem mentir mais para si mesmo e que mesmo que o Jin não existisse, ainda seria a mesma coisa. Ou seja, ele desenha para o Alan que o Jin não é o motivo principal do término deles. Então fala para o Alan que ele está deixando tudo muito claro para o Alan, para que o Alan também possa seguir em frente, para que ele possa deixar o Alan ir. E aqui ele devolve a aliança para o Alan. Quando ele fala, agora somos amigos de verdade. Gente, foi extremamente importante essa questão
questão da aliança, porque visualmente isso mostra pra gente que o Wan realmente, Brasil, ele dava esperanças para o Alan. Não era só coisa na cabeça do Alan, não. Ele admitiu aqui, ele dava esperanças para o Alan, porque no fundo ele também tinha esperança. Ele também acreditava que eles poderiam fazer esse relacionamento funcionar, mesmo que ele já sentia que já tinha tudo terminado. E aqui, Brasil, foi o ponto final mesmo. Tem um extra aqui que é a participação do Aof, gente. Ele fez sua pontinha aqui em Moonlight Chicken, né? Ele interpreta o garçom aqui. A isqueira do Wan e do Alan se apaga ali, e ele falando para o Wan que ele vai reacender o fogo. E o Wan negando, gente, genial essa cena, porque ela é no sentido literal, ele realmente ia acender o fogo na churrasqueira, mas principalmente, gente, ela é no sentido figurativo, porque a gente pode encarar aqui como se fosse a relação do Wan e do Alan, que não tem como reacender o pavio, digamos assim, entendeu, gente? Não tem como fazer essa relação voltar a funcionar, porque ela terminou completamente, ela se apagou. Fala se o Aof e sua equipe de roteirista não é genial, gente, genial! Agora resta saber se depois de tudo que eles falaram, o Alan finalmente vai aceitar, né, Brasil? Ou será que ele vai causar entre o Jim e o Wan? Eu acho que ele vai aceitar. E eu vou falar aqui com todas as letras, gente. Tem uma ótima pessoa aí pra curar o seu coração partido, viu, Alan? Começa com G, termina com A, fala gaipá. Pra mim, ele seria um ótimo partido aí pra fazer você voltar a acreditar no amor novamente, Alan. O Aof é questionado, perguntado se a gente vai ter gaipá e Alan. Conversa, gente. Recentemente eu vi num vídeo, ele desconversou, mas acabou dando um sorrisinho discreto. Então eu acho, gente, que a gente tem chance sim de ter gaipá e Alan, mas eu não sei exatamente como que eles vão fazer isso, né, gente? Faltam só 2 episódios. Mas bem, o Alan e o gaipá estão de coração partido, né, gente? E coração partido pode conectar as pessoas, né? Pode ser, não sei. O que vocês acham? Comenta pra mim. E aí na próxima cena, gente, o Mark, que interpreta o Tilson Faz Tudo e mais School President, aqui vai interpretar o Lang Faz Tudo. O Lang realmente tá começando a fazer tudo em Moonlight Chicken, né, gente? E o tanto que eu ri dessa cena dele de primeiro momento não querendo aceitar o dinheiro do Jim, mas depois aceitando, não se recusa dinheiro, e ele falando ali que vai usar o dinheiro para comprar fraldas para o bebê dele. O Jim pergunta para o Lang se eles já fizeram ultrassom ali. O Lang fala que o ultrassom é desperdício de dinheiro, importa para eles qual gênero o bebê vai nascer, que eles vão criar o bebê de qualquer forma, e quando o bebê estiver mais velho, ele vai poder decidir aí a sua identidade de gênero. Essa fala do Lang, Brasil, ela é muito necessária, é muito importante, tô muito feliz com a Aof colocou ela, tanto que eu passo o pano pelo que ele falou do ultrassom, né, gente? Porque na verdade o ultrassom serve muito mais para ver como que está a saúde do bebê. E eu acho que o Lang, gente, ele brincou em relação ao ultrassom, porque a gente viu no episódio anterior as diversas contas hospitalares da Preu, né, gente? Então com certeza ela deve ter feito um ultrassom ou outro. O Lang continua bastante sensato e maravilhoso. Aqui o Jim, meus amores, presencia um casal gay sendo felizes. A cena é muito importante para o Jim, porque o Jim já anda se questionando se gays podem ser felizes. Porque o Jim parou de acreditar nisso, né? O Jim, meus amores, claramente precisa sair da sombra que seu ex deixou nele. Essa cena é muito importante, como eu falei aqui, porque aqui o Jim entendeu, gente, que sim, gays podem ser felizes um com o outro. E aí na próxima cena, o Lee Ming e o Hart vão passear juntos. Aqui ele leva eles para um local bem bonito, né, gente? Onde fica escrito ali o nome da cidade, né, que é Pattaya. O Hart fala para o Lee Ming que é a primeira vez que ele se sentiu normal em muito tempo. E o Lee Ming fala para o Hart que ele sempre viu ele assim, né, gente? Eu venho destacando isso com vocês, que um dos motivos que fez o Hart se conectar com o Lee Ming, confiar mais no Lee Ming, é porque o Lee Ming não trata ele diferente pelo Hart ser surdo. E os dois começam a flertar muito aqui. Perninhas ali e os bracinhos, gente, do jeito doce e inocente deles, eles deixam claro um para o outro que eles se querem. O Ming ensina o Hart ali a pilotar a lombreta e depois ele deixa o Hart pilotar sozinho. O Hart acaba tendo um acidente aqui e aí quando eles voltam ali para casa do Hart, Brasil, o Lee Ming ajuda o Hart a confrontar seus pais. Eu amei que o Lee Ming não deixou com que o seu tio pare ele, né, gente? O Jim fica tentando podar ali o Lee Ming, fala pra ele não falar mais e tal. A gente vê que o Jim, ele morre de medo dos pais do Hart. Eu sinto que esse medo ficou um pouco maior agora que ele sabe que o restaurante dele pode ser demolido a qualquer momento. Só que aqui o tio Jim tem que entender que não é sobre ele. E aqui o Hart desabafou tudo que ele guardou dentro dele por muitos anos. Tem 3 anos que ele é surdo, Brasil, e os seus pais não deram o trabalho de aprender a língua de sinais. E o quanto que foi intenso o Lee Ming tendo que traduzir ali o desabafo do Hart. O Lee Ming traduz ali que o Hart falou que ele quer viver sua vida como todo mundo. Hesita um pouco para traduzir o que o Hart falou. O Hart insiste com ele aqui e o Lee Ming acaba traduzindo que, na verdade, os pais do Hart têm vergonha dele por ele ser surdo. Martelada, Brasil, uma martelada muito necessária.
comentário, inclusive. A mãe dele se embolando toda aqui, ficando desesperada dela, não conseguindo entender o Hart e o Lee Ming tendo que traduzir tudo. A culpa e vergonha que ela sentiu dela mesma, gente, a atriz que interpreta a mãe do Hart, eu achei ela muito boa. Eu avisei vocês que era vergonha, gente, não super proteção. Porém, gente, eu realmente senti que o arrependimento da mãe do Hart é genuíno. Eu acho que ela não fez por mal. O Hart também não falava o que ele sentia, né, gente? Ele guardava tudo ali dentro dele. Porém, seus pais cometeram graves erros, né, gente? Miraram na super proteção, acertaram na negligência, né? E o fato deles não ter feito o mínimo de esforço para aprender a língua de sinais, para fazer com que o Hart se sinta mais incluso, para eles conseguirem se comunicar com o Hart, Brasil, realmente, gente, eu não tenho uma explicação para isso, não. Eles erraram e erraram feio. Ela começa a pedir desculpa desesperada para o Hart, Brasil, porém o Hart não vai escutar, ele é surdo e ela não sabe pedir desculpas em língua de sinais e não tem o bloquinho ali. Ela até pede para o Lee Ming traduzir os pedidos de desculpa dela, mas o Hart já saiu de cena. E aqui o Lee Ming vai confortar o Hart. O Gemini, Brasil, que interpreta o Hart, diz que essa foi a cena mais difícil dele na série. Lembrando que Gemini e Ford gravaram Moonlight Chicken antes de My School President. E pra mim, Gemini e Ford deu um show de atuação como sempre. Pra mim, o Gemini entregou a melhor atuação dele. A forma que ele foi escalonando ali com base as emoções do Hart ia saindo com mais força, né, gente? Com base ele ia sentindo mais o que ele estava sentindo ali. Aqui a gente vê que ele tá muito decepcionado, frustrado, magoado, triste, chateado e com raiva dos pais dele. De forma assim incrível, gente. A gente consegue sentir as coisas ganhando mais proporções pela forma que ele vai fazer na língua de sinais, né, gente? Ele começa fazendo devagar, depois ele começa a fazer mais rápido ali. Simplesmente, gente, Gemini entregou tudo. E o Lee Ming vai confortar o Hart e essa cena me desmontou inteiro. Porque somente agora o Hart tem o Lee Ming na vida dele, gente. Ele sofreu sozinho e calado durante todos esses anos. Mas ainda bem que agora o Hart tem o Lee Ming pra ser o seu porto seguro. E o abraço deles foi absolutamente tudo pra mim. Eu chorei muito nessa cena. Eu quero passar um detalhe pra vocês na fotografia. Aqui a gente vê a predominância de cores frias, como normalmente a gente vê na casa do Hart. Porém, gente, desde que o Lee Ming começou a se aproximar mais do Hart, as cores quentes também começam a ser presentes ali. E há mais predominância de cores frias, mas também essas cores estão um pouco mais claras, né, gente? Porque o Lee Ming tá ali com o Hart. A fotografia de Moonlight Chicken, além de ser bela, gente, ela conversa muito com a gente também. E eu quero destacar algumas coisas aqui antes da gente continuar a narração do episódio. Primeiro, a relação do Hart e do Lee Ming é uma relação de adolescentes total, Brasil. Ou seja, é uma relação construída ali na inocência, na doçura. Hart e Lee Ming não tem o peso de outra pessoa entre eles, por exemplo. Quando a gente vai para o Jin e para o Wan, as coisas mudam drasticamente, né, gente? A gente vê que o Wan tem todo o seu passado com o Alan e o Jin tem o seu passado com o Bin, né, gente? Que é o seu ex que traiu ele. E também, gente, tem a questão da homofobia que ele sofreu da própria família. E essa homofobia tá internalizada dentro dele. E esse é um dos motivos que leva ele a pensar que ele talvez não possa ser feliz por conta da sua própria orientação sexual. Ou seja, ele pensa que por ele ser gay, ele não vai ser feliz. Um detalhe aqui que o Aof mostra o abraço do Lee Ming e do Hart pra gente pelo espelho, e quando a gente vai pra casa do Jin, tem um momento que ele usa o espelho pra mostrar o Jin pra gente, né? E o espelho, gente, ele vem muito com aquela ideia de mostrar os sentimentos ocultos dos personagens, sabe? Deixar claro pra gente que os personagens têm sentimentos que eles estão escondendo ali, mas esses sentimentos acabam sendo colocados pra fora de uma maneira ou de outra. No caso aqui do Hart e do Lee Ming, gente, o Hart finalmente conseguiu colocar pra fora tudo que ele aguentou calado ali durante muito tempo, né, gente? Aqui ele desabafou totalmente. E é muito gratificante, deixa a gente de coração quentinho, muito feliz que o Lee Ming está ali com o Hart, né, gente? Pra ser o seu apoio, pra ser o seu porto seguro, pra ser o seu conforto. E o como que isso é genuíno, né, gente? O como que o Lee Ming gosta muito do Hart, se importa muito com ele e o Hart também. Uma ótima química e uma ótima atuação de Gemini e de Ford. E aí o Lee Ming vai embora com o Jin e o Jin fala para o Lee Ming que ele passou do limite, que tá tudo bem ele ser amigo do Hart, mas que ele não pode ultrapassar o limite assim, ele não pode levar o Hart pra sair assim sem falar nada. E o Lee Ming fala que ele é o único amigo do Hart e que se o Jin deixaria o seu único amigo, que é a única pessoa que pode fazer você sair de casa preso dentro de casa. Tradução, ele jamais deixaria o Hart apodrecer naquela casa. O Lee Ming fala que ele cresceu, que ele vai assumir as responsabilidades, que o Jin não precisa ficar indo ali pra ficar conversando com os pais do Hart, que ele vai resolver tudo, precisa da ajuda dele, gente. E o Jin, como ele é muito super protetor, Brasil, ele acaba se identificando mais com os pais do Hart do que com o próprio Lee Ming e com o Hart. O que eu quero dizer é que o Jin, gente, ele tem uma dificuldade tremenda de se colocar no lugar do Lee Ming. E o Lee Ming
também tem essa dificuldade, né, gente? Isso é um dos motivos que faz com que eles entrem em choque o tempo inteiro. Aqui o Jin novamente falhou e falhou com gosto em entender o lado do Lee Ming, tendo que o Jin tá preocupado e tal, gente, mas novamente a situação não é sobre ele. E aí o Lee Ming vai pro quarto dele nervoso, o Jin recebe uma ligação do Wan, ligação dessa que ele ignora, mas aí a campainha toca. Quando ele abre ali o portão, quem tá ali é o Wan, de malas feitas. E ele fala para o Jin que ele não tem lugar para ficar. E aqui o Jin acolhe ele, né? Ele até deita ali nos ombros do Jin, o Jin abraça ele. E o Aofi colocando Tomorrow pra tocar e colocando estrofes específicas da música que fala o seguinte: ao amanhã pra você amar e seguir em frente. Pra eles recomeçarem. O En foi atrás do Jin aqui, gente, porque sabe que o Jin tem esse lado acolhido. Ele se sente sozinho, desamparado, e ele tem certeza que por mais que o Jin fale que ele não sirva pra ser o lar de ninguém, ele na verdade, meus amores, é o lar de muita gente. Mais uma vez o Wan desenhando para o Jin que sim, ele serve para ser o lar de alguém. E ele também precisa disso, gente. Afinal, o Wan acabou de encerrar aí um ciclo de quase 5 anos. Isso o episódio termina, gente, eu não sei vocês, mas eu me debulhei por completo nesse momento. Gente, começou a tocar Tomorrow, que eu já tava chorando pra caramba por causa de Heart de Lee Ming. Aí que eu fui com Deus mesmo, gente. Porque tava difícil assistir meia cortina das lágrimas, sabe, gente? Nossa, o tanto que eu chorei nesse episódio, meu Deus. Light Chicken realmente acaba com a gente, né, Brasil? Enfim, em relação ao episódio 5 é isso que eu tinha pra comentar. E agora bora detalhar aí o episódio 6, que tem muita coisa interessante aqui pra gente conversar. Então, vamos lá. O episódio 6, meus amores, ele se inicia com o Jin observando secretamente o Wan dormindo. E o Wan acorda, né, e até comenta com o Jin. O Jin fala que ele não faz isso sempre porque ninguém dorme ali. Isso casa com o que o Leng fala com o Wan depois, né, gente? Que o Jin não leva qualquer pessoa pra dormir na casa dele, né? Ou seja, Brasil, o Wan já se tornou especial para o Jin. Aos poucos o Jin tá se rendendo, né, gente? O muro alto que ele construiu tá ruindo, a armadura tá caindo por terra. Que ele permite com que o Wan more com eles, né, até o Wan conseguir achar outra casa. O Wan faz café da manhã para ele, para o Jin, ele até chama o Lee Ming para tomar café da manhã com eles, porém o Lee Ming está brigado com o tio. E vem uma cena muito fofinha deles alimentando o gatinho do Jin, né, gente, o Jinbo. E aos pouquinhos a gente vê que o Wan tá conseguindo ganhar a confiança do Jin, né, gente? Aos pouquinhos o Wan tá conseguindo ganhar o coração do Jin. E aí o Lee Ming vai para a casa do Heart ali e se encontra com a mãe. E ele fala para a mãe do Heart que o Heart é uma pessoa muito comunicativa. Ele quer viver a sua vida como todo mundo. Aqui eu acho que a mãe do Heart conseguiu entender melhor o filho dela, né? Entender que essa escolha que ela tomou de super proteção, de manter o menino em casa ali preso, como se o menino fosse de vidro, não é o melhor caminho, né, gente? Não é a escolha correta. Eu acho que ela compreendeu que ela errou bastante. Resta saber se ela vai mudar ou não, né, gente? Ela até fala ali que se o Heart e o Lee Ming quiser sair da próxima vez, pra ela avisar ela, que ela vai até pedir pro pai do Heart levar eles. Assim ela não vai se preocupar. Ela também dá permissão para o Lee Ming continuar sendo amigo do Heart. Eu sinto, meus amores, que talvez venha uma cena do Heart ensinando os pais dele a língua de sinais, Brasil. Não tenho certeza, gente, porque como faltou só 2 episódios, ainda tem muita coisa para acontecer. Não sei se eles encaixariam uma cena dessas ou não. Eu acho que seria uma cena bem legal. E aí o Lee Ming rapidamente vai para o quarto do Heart, né, Brasil? A gente vê que o Heart, ele tá bem emburrado ali no quarto dele, né, não abrindo a porta para ninguém. Aqui o Lee Ming escreveu um bilhete ali, manda debaixo da porta. E quando o Heart percebe que é o Lee Ming atrás da porta, gente, o sorriso genuíno de pura felicidade e alívio que ele fica, de absolutamente tudo pra mim. Esses dois são um teste cardíaco pro meu coração, sim, Brasil. O Lee Ming já chega toda à vontade, provocando horrores o Heart, inclusive, e o Heart devolvendo essas provocações, e o Lee Ming já pula ali na cama do Heart, Brasil. Pra mim, isso aqui é totalmente Gemini e forte, e ninguém vai tirar isso de mim. Agora, para o Jin, o Leng vê o Jin e o Wan chegando juntos ali no restaurante. O Leng até pergunta o que eles são agora. O Wan fala pra ele perguntar para o Jin. Quando ele pergunta para o Jin responde que eles são amigos. Cortando o barato de todos nós, né, gente? A gente acredita que ele é só amigo do Wan. A gente acredita, só que não. E aí a gente tem uma cena do Jin e do Wan sozinho ali. E o Jin pergunta para o Wan por que ele saiu de Bangkok. Ele até fala que ele acha que Bangkok seria mais adequado para o Wan, cidade grande e tal. Ela explica pra ele que ele decidiu apostar, né, gente? Que ele recebeu uma oportunidade de emprego, simplesmente aceitou e foi. A gente vê que o Wan é uma pessoa que se entrega completamente às coisas, né, Brasil? Também se
entrega totalmente aí à pessoa que ele tá interessado. Eu diria que o Wan é bastante corajoso. Aqui o Jin acaba admitindo para o Wan que ele também quer um lar permanente, gente. Vocês lembram dessa conversa que eles tiveram lá no episódio 2, onde o Wan fala para o Jin que tudo que ele tá procurando é um lar, e o Jin fala que ele não serve para ser o lar de ninguém, para o Wan não procurar nele esse lar. Então eles retomam isso aqui e o Jin admite que sim, que ele também quer um lar. E o olhar do Wan indicando que ele pode ser totalmente o que o Jin quiser, gente, que ele pode ser o lar do Jin. Aliás, gente, a gente vê que na delicadeza, na sensibilidade, na sutileza ali, o Wan e o Jin estão se tornando o lar um do outro. E aí, meus amores, o Wan deita ali no ombro do Jin, né? Ele tenta beijar o Jin novamente desvia aqui. Só que o Jin, meus amores, dá um olhar pra ele que aqui, Brasil, ele teve que ser muito, mas muito resistente pra não desmontar o Wan inteiro, meus amores. O Jin, ele tá se segurando pra caramba, Brasil. Eu sinto que quando vir a hora H aí, o Wan vai direto pro hospital, meus amores. Não é nem cadeira de roda, não. É direto pro hospital mesmo, Brasil. Fazer cirurgia ali pra regenerar o cu, Brasil. Porque, sinceramente, o fogo que o Wan deixa o Jin, meus amores, e como que o Jin tem que resistir a isso, gente. Eu acho que quando chegar a hora, gente, vai ser o que o Kennedy fala pra vocês. Meter com força e com talento e vai durar, sei lá, talvez uns 5, 6, 7, 8 rounds. O que vocês acham? E eu vou reiterar aqui, gente, eu admiro demais a resistência do Jin, gente. O homem é um guerreiro foda. Porque ele tem o Mix olhando pra ele dessa forma, que esse ar sedutor que o Wan exala. Eu não faço ideia como que o Jin consegue se segurar aqui, meus amores. E o Wan compara o amor a um lar, né, gente? Inclusive o Aofi, ele até comentou um pouco dessa cena, né? E ele comentou que todo mundo procura um lar, sabe? Um lar onde você pode descansar quando você está cansado. Um lar onde você pode encontrar conforto quando você precisa. Onde você vai se sentir amado, querido. Um lar que vai te dar forças para continuar. E o Aofi falou que quando você tem a chance de ter esse lar, você tem que valorizar bem isso. Eu concordo totalmente com o Aofi aqui. Ele enfatizou pra gente que o Li Ming é o lar do Heart e vice-versa, e que o Jin é o lar do Wan e vice-versa. Os quatro aqui, gente, só o Jin que ainda não enxergou isso, mas aos pouquinhos ele tá enxergando, tá? Continuando aqui na narração dessa cena, o Wan fala para o Jin que o amor é como o lar. Uma vez que ele acontece, Brasil, você deve arriscar aí. Mas se não for a pessoa certa, digamos assim, você deve mudar. Porém, se você encontrar a pessoa certa, você não vai querer mudar. E talvez vai querer passar o resto da sua vida do lado dessa pessoa. Eu não sei vocês, Brasil, mas eu interpretei que indiretamente o Wan meio que pediu o Jin em casamento aqui, entendeu? É sobre isso, gente. Mas como eu expliquei pra vocês, o Jin conseguiu resistir aqui, né, gente? Aí o Wan pergunta pra ele por que que o muro dele é tão alto. Basicamente o que ele perguntou para o Jin é: por que que você segura tanto? Por que que você não se entrega a mim? Que a gente comece a viver esse sentimento forte que a gente tem um pelo outro. Por que você não se permite ser feliz com a pessoa que você gosta? Que o Jin conta para o Wan mais uma das suas feridas emocionais, gente. Mais ou menos 4 anos atrás, gente, o Jin finalmente criou coragem e confrontou o Bin em relação ao Bin estar traindo ele, né? Ele até fala para o Bin que ele acredita no Bin quando o Bin fala que ele tira a aliança ali porque os pais dele não sabem da relação do Bin com o Jin. Porém, meus amores, a gente sabe que não é só isso, porque o Bin trai o Jin ali. Ele até joga na cara do Bin ali as fotos do Bin com aquela mulher e tal. Ele pergunta quem é ela, o Bin fala que ele pode explicar para o Jin sai andando ali nervoso, o Bin tenta ir atrás dele, conversar com ele, porém a balsa que ele vai pegar já está pronta para sair. E aqui os dois discutem muito, o Jin tá irredutível aqui, o Bin até tenta explicar para ele, né, porém não dá tempo deles conversarem porque a balsa já vai sair. E aí, gente, algumas horas depois a balsa acaba tendo um problema no motor, se eu não me engano, e ela acaba virando, né, Brasil? Ou seja, o Bin morreu. E o Aofi me surpreendeu muito aqui, gente, porque eu realmente não esperava que o ex do Jin estaria morto, né? E essa cena dele indo reconhecer o Bin ali no necrotério, Brasil, me quebrou inteiro, meus amigos, mas eu chorei demais também. O Urt entregou uma excelente atuação. Então, Brasil, além de tudo que eu já comentei do Jin pra vocês ao longo das reviews, o Jin ainda se culpa, gente, pela morte do seu ex. E ele não só se culpa pela morte do Bin, Brasil, como ele também não tem certeza se o sentimento que o Bin tinha por ele era real, se o Bin realmente amava ele. Isso em mente, gente, acredito que seja mais do que compreensível o porquê que ele não se entrega para o... Para o Jin, gente, é 1000 vezes mais difícil confiar nas pessoas, confiar que os seus sentimentos sejam verdadeiros, porque o relacionamento mais importante da vida dele, o relacionamento que mais marcou a vida dele, tem certeza se a pessoa realmente amava ele ou não. Foi um relacionamento bastante duradouro, né, gente? Parece que o Jin e o Bin ficaram juntos aí por cerca de 6, 7 anos. Quando começa a entender o Jin melhor aqui, foi muito importante eles terem essa conversa, gente, para o Wan tentar achar uma maneira de ajudar
ajudar o Jin. Pouca gente vai comentar sobre ela, gente, indo agora para a cena do Jin e do Alan. O Alan é sincero com o Jin quando fala para ele procurar empréstimo em outro banco, porque ele não consegue separar assuntos pessoais de assuntos profissionais. Ele até dá ao Jin um cartão de outro banco, falando que talvez ele consiga um empréstimo sim, utilizando esse terreno. Só que o Jin não leva o cartão com ele, né, gente? Ele simplesmente olha frio pro Alan e vai embora. Mas ao mesmo tempo eu também senti nos olhos dele ali que ele meio que entende o Alan. O Alan tá ciente que ele tá sendo imaturo e nem um pouco profissional, Brasil, mas é aquilo, né? Pelo menos ele foi sincero. E o Aof colocou essa cena pra gente também, gente, pra mostrar que o Alan, ele ainda tá em agonia, né, gente? Mesmo que ele tenha colocado um ponto final ali na relação dele com o Wan, ele ainda tá sofrendo muito, né? E a dor, a raiva, ela cega as pessoas, né? E no caso do Alan, gente, eu acho que a situação é ainda mais complicada por causa de justamente do que eu falei pra vocês. Ele não faz ideia do porquê que o Wan terminou com ele. Tipo, o Wan só terminou com ele e falou que não ama ele mais. Ele não sabe o que ele fez para o Wan não amar ele mais, entendeu? É difícil essa questão do desgaste, principalmente quando isso acontece de um lado, Brasil, porque também entrando na cabeça do Alan, gente, pra ele pode ser muito difícil conseguir entrar num novo relacionamento, né? Porque ele vai ficar com isso na cabeça. Eu não sei o que eu fiz para fazer com que a pessoa deixe de me amar. Como é que eu vou seguir pra outra pessoa agora? Como é que eu vou ficar com outra pessoa agora? Então eu acho que agora o Aof meio que estabelece um paralelo entre o Jin e o Alan. Eu só espero, meus amores, que o Alan, ele não seja tão cabeça dura quanto o Jin, entendeu, gente? Eu espero que o Alan, caso o Gaipá entre ali na rede dele, gente, que pega de uma vez, entendeu? Eu tô ansioso pra ver a interação do Alan e do Gaipá. Não sei se eles vão ser um casal, mas eu acredito que pelo menos uma interação deles a gente vai ter sim. E eu acho, gente, que o Gaipá vai tentar convencer o Alan a ajudar o Jin ali a conseguir um empréstimo. O que vocês acham? Comenta pra mim. E falando do Gaipá, gente, na próxima cena ele tá ali jantando com o Jin. O Jin finalmente deixa claro para o Gaipá que o Gaipá não é a pessoa certa pra ele, né, gente? Que ele não gosta do Gaipá romanticamente falando, que ele quer apenas amizade do Gaipá. Que finalmente o Gaipá teve coragem de falar os seus sentimentos diretamente, né? Só que ele foi recusado pelo... O Gaipá utiliza todas as suas forças pra não desabar na frente do Jin. A ação do Kaatong, Brasil, fascinante, muito convincente, genuína, magnífica, meus amores. Eu não sei vocês, mas eu tive a impressão que essa foi uma das cenas mais difíceis que o Urst teve que gravar, porque na hora que ele viu o Kaatong atuando daquela forma, meus amores, eu acho que ele quase foi com Deus aqui, entendeu? O olho dele tava enchendo de lágrima ali. Claro que eu acho que na cena não encaixaria o Jin chorar nesse momento, mas eu realmente acho que o Urst teve que resistir muito pra ele não chorar aqui, vendo essa atuação espetacular do Kaatong, gente. Ele enxugando o olho ali, o olho dele enchendo de lágrima, e aí, tipo, uma hora a lágrima caía, depois enchia de novo, e aí ele segurava a lágrima. Gente, o Kaatong é extraordinário. E aí o Jin devolve o terreno pra ele, né? O Gaipá fala que não tem nada a ver os sentimentos que ele tem pelo Jin, que ele quer realmente ajudar o Jin, e o Jin fala pra ele que vai pedir ajuda ali da irmã dele. Como eu destaquei com vocês na review anterior, gente, o Gaipá realmente é uma pessoa de muito bom coração, que a ajuda que ele dava para o Jin era genuína. E além de tudo isso que eu falei, gente, o Gaipá ainda tenta encontrar uma forma de não manter o jantar deles ali desconfortável, né? Então ele fica falando, não, vamos comer, tá tudo bem. Ele se segura muito ali, né? E o Urst conseguiu se segurar, gente. O Kennedy não. O Kennedy tava tipo o Tim lá em My School President, quando ele fala pro Tilson ali que ele só quer o Gun como namorado, entendeu? O Kennedy tava dessa forma. A diferença, gente, é que eu tava assim, Aof, pelo amor de Deus, Aof, coloca o Alan e o Gaipá juntos, coloca um pra curar o coração do outro, Aof. Eu nunca te pedi nada. Não é possível que você vai fazer eu chorar assim, Aof. Pelo amor de Deus, me ajuda. O Aof quer que a gente se ajoelhe na frente dele pra ele fazer Alan e Gaipá ser um casal, gente, porque se for isso que ele quer, eu totalmente me ajoelho, entendeu? Eu quero muito o Alan e o Gaipá de casal. Eu realmente acho que um pode ser a cura do outro, sabe? E aí o Jin volta pro restaurante ali, né? O Leng tá até numa chamada ali com o Gaipá. Ele pergunta pro Gaipá se ele tá bem, se ele quer que ele vá até ele. Então acho que a série indicou aqui pra gente que o Leng é muito amigo do Gaipá. E o Leng pergunta para o Jin ali o que aconteceu. O Jin fala que é o que o Gaipá falou. E ele fala ali que ele devolveu o terreno para o Gaipá, né? O Leng fala que eles estão desesperados ali. O Jin fala pra ele que sim, eles estão desesperados, mas tem que ter um pouco de dignidade. O Jin até fala pro Leng que não seria justo, nada elegante, inclusive ele usar os sentimentos que o Gaipá tem por ele para receber a ajuda do Gaipá. Porque eu acho que o Jin está equivocado, gente, porque eu realmente acredito que o Gaipá tá ajudando o Jin por ele querer ajudar o Jin. Claro que a gente não pode ser completamente ingênuo e inocente, né, gente? O Gaipá gosta do Jin e essa questão dele gostar do Jin faz ele agir dessa forma assim também, mas eu realmente acho que o Gaipá, ele é o tipo de pessoa que faz generosidade sem esperar nada em troca, entendeu, gente? Ele faz o bem sem esperar nada em troca. Ele faz o bem por fazer o bem. Explica para o Leng que ele vai pedir a ajuda da família dele, né? Que a irmã
dele liga pra ele, né, gente, a Pijan. E aí na próxima cena a gente vê o Jin ali decorando a casa para o ano novo. Aqui a série mostra pra gente uma influência positiva que o Wan tá tendo sobre ele. Eles decoram ali a casa juntos, gente, e o Wan não perde a oportunidade de tirar uma casquinha do futuro mozão. Que foi esse momento dele agarrando ali a cintura do Urt, Brasil? Olha, meus amores, não falando nada, mas já falando tudo, pra mim também isso aqui é Urt Mix, entendeu? É sobre isso, Brasil. Cada vez mais o Jin vai se abrindo com o Wan, né, gente? Isso fica claro nesse momento que o Wan pede pra dormir no colo dele, ele deixa, e aí ele vai fazer carinho no cabelo do Wan. Ele hesita de primeiro momento, mas depois ele se entrega e fica fazendo carinho ali no cabelo do Wan. O Aof mostra pra gente que depois do Jin contar o passado dele para o Wan, ele já se sente muito mais à vontade, né, gente? Eu diria até que ele já está confiando no Wan. E essa questão da confiança é muito importante para que o Jin consiga vencer essa barreira e se entregar para os sentimentos que ele tem pelo Wan. Na próxima cena, o Jin e o Wan vão ali no túmulo, se eu não me engano, do Bin. E o Jin conta para o Wan que até hoje ele não sabe totalmente a verdade, né, gente? Ele não sabe quem era aquela mulher, qual que era a relação dela com o Bin e tal. Ele tem ali as coisas que ele desconfia, mas ele não tem o fato, né? E aí o Wan vira pra ele e fala pra ele ir atrás da verdade mesmo, né? Se ele realmente souber o que aconteceu, ele vai conseguir colocar um ponto final nisso. Ele vai conseguir encerrar essa história de uma vez pra começar uma nova, né, gente? O Wan percebe que o que tá segurando o Jin ali é o passado traumático dele, né? E aí ele incentiva o Jin ali a procurar essa mulher. Aqui a gente tem uma conversa do Jin com essa mulher e ela conta para o Jin, gente, que ela estava com o Bin desde quando eles estavam no ensino médio, né? Ou seja, ela veio primeiro do que o Jin. Tradução, o Jin é o amante. Mas assim como ela própria disse, gente, não faz diferença nenhuma quem veio antes, quem veio depois. Ela até fala que os dois amavam um homem egoísta. Ela fala para o Jin que acha sim que o Bin amava ele. Ela fala que seguiu eles no restaurante até uma vez, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu tive a impressão que o Bin, ele escolheu o Jin em vez dela. Mas é como ela falou, né, gente? Um homem morto não fala, né? Então a gente não tem a resposta disso porque o Bin foi com Deus. Ela também enfatiza para o Jin que ela conseguiu perdoar o Bin, que ela tá feliz ali, casada com a filhinha dela, que é muito fofa. E que finalmente, meus amores, o Jin não só conseguiu perdoar o Bin, mas também perdoar a si mesmo. Se livrar dessa culpa que está enraizada nele por muitos anos. Ele finalmente consegue contornar essa sombra, né, gente? Sair dessa solidão que ele próprio se enfiou. Resultada da sua decadência afetiva e dificuldade de interagir ali, de confiar nas pessoas, né, gente? Por conta dos traumas dele, principalmente essa questão dele ter sido traído. Parar de resistir aos sentimentos que ele está tendo pelo Wan. Parar de resistir o que pode ser a sua felicidade, né, gente? Que ele pode ser muito feliz ao lado do Wan se ele se permitir a isso. E que finalmente ele consegue se entregar a isso, né, gente? Uma cena lindíssima, inclusive. E na minha opinião, Brasil, às vezes o perdão nem é mais pra outra pessoa, não. É mais pra gente mesmo, sabe? É mais pra gente sentir ali paz de espírito. Eu, pelo menos, encaro dessa forma. E aí, finalmente, Brasil, o Jin se sente livre aqui, libertado de todas essas correntes, essas feridas emocionais cicatrizando ali, pra ele finalmente conseguir se entregar ao Wan. E ele incluindo o Wan na família dele, gente, foi muito fofo. Ele juntando as mãos foi muito importante, porque o Aof enfatiza pra gente aqui que agora que isso foi resolvido, o Jin realmente está disposto a iniciar esse relacionamento com o Wan. E eles juntam as mãos o tempo inteiro, gente, eles se divertindo ali na praia, mas sempre de mãos entrelaçadas. Uma cena lindíssima, Brasil. Fotografia de bilhões, entendeu? A felicidade que ele sente aqui, gente, é sincera, é honesta e é uma felicidade contagiante, cara. O sorriso dele nesse momento. Quanto tempo que a gente não vê o Jin sorrindo dessa forma, entendeu? E ele fazer isso para o Wan, gente, foi tudo pra mim. Me deixou de coração quentinho. Eu acho que essa questão da praia e do mar também simboliza aquela questão dos recomeços, né? E aqui eu diria que foi um recomeço para o Jin. Recomeço, na minha opinião, que ele precisava bastante. Agora, para o Heart e para o Li Ming, gente, veio uma cena que, assim, eu simplesmente não tenho condições de lidar com Gemini e Ford, Brasil. Não tenho. Tudo lindo, é uma fofura assim que eu não consigo nem colocar em palavras, é uma doçura que eu também não sei o que falar. Gente, sinceramente, Gemini e Ford é tudo. Foi desse momento que o Heart demonstrando para o Li Ming ali que ele confia completamente no Li Ming, né, gente, porque ele fala com o Li Ming. O Aof disse uma vez que o Heart não gosta de falar, gente, lembrando que o Heart, ele é surdo, tá, Brasil? Ele não é mudo. São duas coisas diferentes, tá? Ele se sentia inseguro, ele não tinha confiança o suficiente para falar, mas com o Li Ming, Brasil, ele teve, entendeu? E ele falou
falando com o Li-Ming, gente, e a felicidade genuína do Li-Ming nesse momento, dele entendendo que ele realmente é muito especial para o Heart, que o Heart realmente confia muito nele, que ele é o lar do Heart, gente, que o Heart é o seu lar, Brasil, foi absolutamente tudo pra mim. E falando pro Heart que o Heart é excelente, ele pulando, abraçando o Heart, ele todo feliz, gente, é uma felicidade contagiante. Facilmente, Brasil, Li-Ming e Heart já se tornaram o casal mais lindo que eu já vi em um Boys Love. Brincando com o de boa, gente, o sorriso desses dois, sinceramente, gente, torna o mundo melhor, né? Pois é, torna o mundo melhor. E aí eles vão fazer ali a contagem de ano novo, né? O Heart até fala para o Li-Ming que tem muito tempo que ele não comemora o ano novo com alguém, e o Li-Ming fala pra ele que esse ano ele tem ele, né, gente? Eu espero que ele continue tendo o Li-Ming pelo resto da vida dele, que esses dois aqui sejam endgame, porque pra mim esses dois aqui é questão de casamento, ficar juntos pra sempre, entendeu? Eles se encaixam muito bem, eles se completam muito bem, é sensacional na minha opinião, espetacular, entendeu? E aí, Brasil, o Heart olha muito intensamente para o Li-Ming, né? Na minha opinião, gente, quem deu a iniciativa ali pra rolar o beijo foi o Heart, né? Porque a gente vê ele levantando as sobrancelhas para o Li-Ming, ele olhando de um jeito mais profundo para o Li-Ming, e aí o Li-Ming entende o que o Heart quer, e aí eles juntam as mãozinhas ali, gente, e eles se beijam, né? Só que é um beijo utilizando o ângulo de câmera, gente, e eu vou passar esse pano sim, entendeu, Brasil? Já passei, inclusive, porque mesmo que foi um beijo utilizando o ângulo de câmera, gente, o meu coração palpitou, entendeu? Tive palpitações sim, berrei igual um maluco sim, e gente, só Gemini forte pra fazer isso comigo, Brasil, é sobre, entendeu? Quem me acompanha no Instagram sabe, Brasil, não tem como, meus amores, não consigo, entendeu? É sobre isso. E aí veio o momento de provocação entre eles, o Li-Ming querendo mais beijo, né, gente, o Heart se afastando dele ali. Pra mim, Gemini forte purinho novamente, gente, foi muito fofo, né, o Li-Ming segurando ali o rosto dele, tentando beijar ele, e o Heart se afastando assim, um provocando o outro, gente, esses dois é tudo. Só que o Jin viu esse beijo, né, gente, ele fica bastante chocado aqui. O Wan não viu, meus amores, porque ele esqueceu o carregador dele no carro ali, na hora que ele vai pegar o carregador, né, que o Jin entrou em casa, o Wan recebe uma ligação onde ele é informado que o Alan sofreu um acidente e ele pede o Jin para levar ele para o hospital. O que aconteceu aqui é que o Alan se envolveu num acidente de carro porque ele aparentemente estava bêbado. A enfermeira até pergunta qual deles vai cuidar ali do Alan, que ela vai explicar algumas coisas. Parece que o Alan, ele quebrou a perna, fala para o Wan pra ele ficar e cuidar do Alan. Se a situação se invertesse, né, ele também ficaria para cuidar do seu ex, por exemplo. Ela assente com a cabeça ali, meus amores, e o Aof mostra pra gente que o Alan, ele tá usando as duas alianças, gente. Meus amores, o Alan realmente não conseguiu superar ainda. E isso, esse episódio incrível termina. Tanto o episódio 5 quanto o episódio 6 são maravilhosos, mas eu acho o episódio 5 melhor. A Chicken, pra mim, gente, segue sendo uma obra-prima. Ela é depressiva, melancólica, tensa, dilacera, mas também ela é surpreendente, feliz, doce, quente, esperançosa. Um roteiro extremamente bem desenhado, com uma profundidade de tirar o chapéu e que consegue escrever bem todos os seus personagens, gente, independente se eles são principais ou não. A gente consegue entender por que os personagens estão agindo da maneira que estão agindo. Isso é muito impressionante, gente, dado que a gente está falando de uma série de 8 episódios. Uma série que tem bastante núcleo. A mim, eles estão conseguindo ir muito bem desenvolver todo esse enredo que eles colocaram pra gente. O Light Chicken conta com uma excelente escalação de elenco, gente. Arrisco dizer que é a melhor escalação de elenco que eu já vi em BL. Dos maiores aos menores papéis, gente. Todo mundo aqui tá muito bom. O Aof deixa tudo ainda mais impressionante, deixa tudo ainda melhor, porque ele materializa tudo isso na tela, gente, com uma concepção visual arrojada, bela, cheia de propósito. Alicerce ali da sua excelente direção, gente. Eu realmente acho que a gente está diante da obra-prima do Aof, e faltam 2 episódios aí para eu bater o martelo com vocês e falar que Moonlight Chicken é sim a obra-prima do Aof. O que vocês acham? Concordam comigo? Discordam? Comenta aqui pra mim e bora discutir. Porque agora, como sempre, eu vou comentar a preview do próximo episódio, né, gente? Episódio 7 de Moonlight Chicken, que equivale ao famigerado episódio 11. Então, meus amores, eu acho que as coisas vão ficar mais intensas, principalmente no núcleo do Heart e do Li-Ming, Brasil. Bora comentar tudo da preview do episódio 7, então. Mas a respeito, quem não quer spoilers, deixa o seu like, se inscreve no canal se está inscrito e beijão. Pra você que for comigo, bora comentar a preview do episódio 7 de Moonlight Chicken, então vamos lá. A preview do episódio 7 abre com a mãe biológica do Li-Ming chegando ali, né, gente, a Pijama. E sim, Brasil, a atriz que vai interpretar a Jan aqui é a mesma atriz que interpreta a mãe do Gun lá em My School President, Brasil. O Li-Ming vê a mãe dele, gente, ele não me pareceu muito feliz, não. O próximo corte deu muito o que falar, que é o Jin falando para o Li-Ming que ele viu ele e o Heart se beijando, e o Jin simplesmente me solta. Já não é difícil você nascer pobre, Li-Ming, agora você é gay? Ah, falou o rico hétero, né? Me ajuda?
ajuda aí, Jim. Puta que pariu, viu? Brincadeiras à parte, meus amores, vou explicar pra vocês por que o Jim falou isso, tá? Ele falou isso, meus amores, porque ele está completamente concentrado ali nele, Brasil, na sua vida amorosa, no seu estilo de vida, nos seus pensamentos, seus traumas, Brasil. Isso aqui é preocupação. Ele não quer que o Liming seja como ele, gente. Ele não quer que o Liming passe por que ele passou. O erro do Jim aqui, gente, é falar como se o Liming tivesse escolha, né? Tá aqui a homofobia dele. E eu já venho pontuando com vocês que por conta da família dele ali, o Jim, ele tem uma homofobia internalizada dentro dele, né, gente? Essa homofobia saiu pra fora aqui, aparentemente. E eu acho, meus amores, que o Jim talvez nem tenha percebido o que ele falou. Ele simplesmente falou. Pra dar tudo isso que ele sofreu, inclusive na mão do Liming, gente, é natural que ele se sente preocupado. É natural que ele tenha medo que o Liming sofra o que ele sofreu. O Jim erra como todos nós, e o Aof sempre enfatiza pra gente, que o Jim, ele tá em constante crescimento, entendeu? Ele tá aprendendo coisas novas com o Liming, com o An. E outra coisa também, talvez essa frase esteja em outro contexto, né? A gente vai ter que esperar a cena completa pra ver. Aof não dá tiro sem ponta, gente. Se ele colocou essa frase aqui, é porque ele pretende sim trazer um desenvolvimento em cima dela. Ele pretende sim fazer uma desconstrução aqui dessa homofobia internalizada que o Jim tem ali dentro dele, né? Eu acho que essa frase, ela é muito mais para o Jim do que para o Liming. E eu confio completamente no trabalho do Aof, gente. O Jojo tá envolvido aqui também. A gente tá em boas mãos, Brasil. Só aguarda a cena aí, entendeu? Antes de saírem metendo o pau no Jim. Só aguarda a cena aí. E aí o próximo corte, a gente vê que o Jim não tá conseguindo encarar o Gaipá, né, gente? Eu não sei se o Gaipá vai mudar um pouco a forma que ele age com o Jim ali. Eu senti o Gaipá um pouquinho recluso, sabe? Eu senti o Gaipá um pouquinho afastado, que é mais do que compreensível, né, Brasil? Ele tem que achar uma forma de conseguir superar o Jim. Eu vou falar de novo, gente. Eu acredito que a cura aqui começa com A e termina com N e fala Alan. E o último corte, uma fala para o Jim que ele já resolveu toda a sua bagunça, né? Que ele já lidou com tudo. Acho que aqui a gente vai ter uma passagem temporal. Talvez o Aof mostre uma cena ou outra do An cuidando do Alan ali, que o Alan quebrou a perna e tal. Mas pode ser que ele só trabalhe com uma passagem temporal mesmo. E aí o último corte é o An falando para o Jim que ele vai considerar esse como o primeiro encontro deles, né? E o Jim tá sorrindo aqui nesse momento. Acho que vai vir mais uma tempestade em Moonlight Chicken por aí, Brasil, principalmente na relação do Liming com o tio Jim. Novamente, o 7º episódio de Moonlight Chicken equivale ao famigerado episódio 11, Brasil. Então podem ir preparando o coração aí, meus amores. Estou pronto? Tô não, mas quero muito. Estou extremamente ansioso pro episódio 7 de Moonlight Chicken. E vocês estão ansiosos pro episódio 7? Não estão? Concordam que eu falei? Discordo completamente? Comenta aqui pra mim e bora discutir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, não se deixar o seu like no vídeo do canal. As redes sociais estão na descrição do vídeo. Não esqueça de me acompanhar lá no Instagram pra ter um vídeo um pouco maior comigo, saber as novidades do mundo Boys Lords. Se você é novo no canal e gostou do que viu no canal, não esqueça de se inscrever. Se você puder, considerar membro do canal e obter vários benefícios. Para mais informações, acesse a descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.